Boa tarde, pessoal. Meio-dia, já dá boa tarde, né? Então, esse é o quinto webinar promovido pelo PPG Design de Unicinos. Nós chamamos esses eventos de almoços estratégicos. Nossa ideia é conversar com a comunidade sobre as pesquisas que nós fazemos no PPG. Teremos uma série de webinars, então fiquem ligados nas nossas redes. A gente tem divulgado, em especial no Instagram. O tema de hoje é design emoção. Então, quem participa hoje? Clarissa Brinkmann Oliveira é graduada em Direito e em Gastronomia, é mestre em Design Estratégico pela Unicinos, atuou como professora de graduação em Gastronomia, com a gente na Unicinos também, desenvolveu projetos sociais na área de educação alimentar, no Banco de Alimentos. Ela é empreendedora e proprietária da empresa A Merendeira. Felipe, meu colega, Felipe Campelo, professor e pesquisador do PPG em Design da Unicinos, graduado em Administração, com mestrado em Administração pela URGS e doutorado em Administração pela USP, com foco em comportamento consumidor. Felipe também é especialista em Design Estratégico pela Unicinos, /Poli Design. Marcelo Halper, também nosso eterno aluno, fez mestrado com a gente em design estratégico pela Unicinos. Ele é designer, né, e especialista em marketing também pela PUC. O Marcelo tem mais de uma década de experiência como designer, atuando em agências de design, comunicação e tecnologia. E tem mais de 5 anos agora de experiência como pesquisador e docente de graduação e pós-graduação. O Marcelo fala com a gente de Toronto, onde ele atua como design lead na fintech. Para de comer assim, ó, tá pegando na aula. Pessoal, vamos desativar o som? Não, desative o som de todos. Certo, todos desativados. A diferença é que agora eu tenho que ativar o som de vocês, tá? Mas aí a gente consegue ficar melhor, né, de prestar atenção. Vamos lá, e a Mônica, minha querida Mônica. A Mônica é designer, é pós-graduada em arte moderna e contemporânea pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ela é pós-graduada também em marketing e design de moda pela SPM, mestre em design estratégico pela Unicinos, professora do curso de design da FACAT, integrante do grupo de pesquisa História da Arte e Cultura da Moda, e me ajudou muito na vida a escolher uma série de obras, porque ela entende de arte, horrores, né? Então, muitas orientações dei para a Mônica antes ou depois de discutir o que comprar, né, Mônica? O moderador sou eu, então, pelo que vi na lista, acho que quase todos me conhecem. Eu sou o Leandro Toneto, sou professor do PPG em Design da Unicinos. Eu tenho doutorado na psicologia e pós-doutorados em Design Emoção e em Design na área da saúde. Eu sou sócio de duas empresas, da Zuma, que é bem focada em trabalhos de mercado, e da WB, que é uma consultoria de bem-estar. Então, esses somos nós, certo? Introduzindo a dinâmica. Então, cada pessoa vai falar alguns minutos, inclusive eu, sobre as suas visões sobre o tema e depois nós abrimos para perguntas. Enquanto o pessoal fala, vocês podem mandar as perguntas de vocês pelo chat, eu estou ligado aqui. Nesse caso, no canto à direita, né, eu organizo as perguntas e a dinâmica com o pessoal. Agora, então, todos ficam com os microfones no mudo, inclusive quem não estiver falando do painel, né? O webinar está sendo gravado, então ele fica depois disponível pelo YouTube, tá? Clarissa, Felipe, Marcelo e Mônica, acho que a gente segue a ordem alfabética, que é uma ordem possível, né? Eu libero o microfone conforme for a hora da fala, certo? Acho que fica mais fácil assim. Então, vamos lá. A ideia sempre nos nossos webinars é que o moderador faça uma breve apresentação do tema. Então, vou fazer uma brevíssima, já que nós somos 5 hoje, tá? Então,
As emoções, elas são respostas que nós damos a situações diversas. Então, elas podem nos alertar de perigo, né, ou da importância de um evento, como uma entrevista de emprego, né, com um alerta que a gente chama de ansiedade. As emoções podem nos gratificar por boas ações, né, com prazer social. Também podem nos ajudar a desligar em momentos de relaxamento e podem melhorar o nosso foco durante webinars inspiradores. Brincadeiras à parte, assim, né, as emoções elas estão em tudo, o tempo todo. Elas não acontecem de forma desconectada do que se acontece com a nossa cabeça. Na nossa cabeça, né? Aquela discussão, assim, emoção e razão não faz sentido nenhum, é uma coisa super retrô, absolutamente ultrapassada, né? As emoções, elas acontecem junto com os nossos processos cognitivos. Quer dizer, enquanto a gente está funcionando, a gente tem emoção, né? Mesmo um estado mais neutro é um estado emocional. Então, o design emocional, tá, que é o que a gente fala mais hoje aqui, ele surgiu como área, né, como uma área de pesquisa no design na década de 90. Foi fruto do casamento entre design e psicologia. Claro que antes disso, muito antes, né, desde a década de 60, diria a Mônica, muitos diziam, né, que já trabalhavam com design emocional. Mas não era bem assim, né? O que mudou, gente, foi que a experiência emocional antes era, assim, uma consequência pouco ou nada planejada do projeto, né? Então, é claro, as pessoas entravam em contato com tudo que a gente projeta para elas e tinham emoções. Como elas teriam se a gente não projetasse nada, né? Porque a emoção está aí o tempo todo, então fica difícil não ter. Uh, o que mudou, tá, foi que os designers passaram a ter métodos e técnicas de projeto que permitissem antecipar a experiência, antecipar uma visão do designer sobre a experiência. Então, foi isso que a psicologia trouxe, né? Foi esses conhecimentos que nos ajudam a entender, avaliar os gatilhos das emoções, né? O que causa as emoções. Mas o que causa uma emoção não é, assim, uma resposta tão simples. As emoções, elas não são totalmente previsíveis. O que a gente faz no design emocional é estudar esses gatilhos, né? Estudar o que usualmente desperta essas emoções, né? Essas emoções que a gente deseja despertar, e com base nessa compreensão, né, nós planejamos o nosso projeto. Né? Então a gente traz esses conhecimentos para entender o que desperta essas emoções para o nosso público-alvo e incorporamos isso no nosso projeto, certo? Então, vejam que foi uma inversão, né? A gente deixou de ter que esperar as coisas acontecerem e a gente passou, assim, a tentar, através do design emocional, ter uma visão de futuro, que é bem a cara do design. Certo? Agora o que a gente vê, assim, pela apresentação que vocês devem ter sacado, cada pessoa que está aqui hoje com a gente tem uma formação bem diferente, por isso elas foram escolhidas, né? E vai trazer uma perspectiva de design emoção em relação ao seu trabalho. Lembrando, cada um fala entre 5 e 10 e depois minutos, né? E depois a gente usa o tempo como, dependendo das perguntas que vierem. Podem mandar pergunta o tempo todo que eu estou ligado, certo? Clarissa, acabei de mandar um pedido para ativar o som. É só aceitar. Olá! Então, começa por mim. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite, Felipe, mestre Leandro. Estou super faceira, super feliz de estar aqui, de rever os colegas, Marcelo, a Mônica, a Vivi. Muito legal. Mas então, vamos lá. A minha experiência no PPG, a minha experiência no mestrado com vocês, ela é indescritível, inenarrável. Fui muito feliz. E abriu, assim, a minha cabeça, a minha cachola, né, de maneira não vista. Né? Então, eu venho de uma área que as pessoas talvez não façam, não consigam compreender com tanta rapidez, né? Onde é que está o casamento da gastronomia aí com o design. Mas, na verdade, vamos falar um pouquinho do design primeiro, né? O casamento tá porque o design, assim, o mestrado me mostrou essa realidade de que o design, que esse desenho, né, a palavra
que né, vem do desenho, é o projeto, né? De que a gente tem técnicas e metodologias de projetar os produtos e os serviços, sejam eles quais forem, né? De qualquer área, né? Para qualquer segmento. E fazendo, então, um recorte, né? Que é o que a gente estudou juntos, né? Eu com o Felipe como orientador, mas o Leandro aí como braço também direito e esquerdo, no design né, e emoção, é que, como tu bem falasse, né, Leandro, a gente é emoção, né? A emoção não se desconecta de nada enquanto a gente está vivo. E no que se refere ao ato de comer, né, e as experiências que a gente tem quando está comendo, quando pratica os atos de comensalidade, eu entendo e acredito que elas são muito potentes, as emoções que são evocadas, os gatilhos emocionais que são cutucados, né, quando a gente está em volta da comida, né? A gente come por duas razões. A gente come porque é uma questão fisiológica, né? A gente precisa para estar de pé, né? Mas a gente também come porque quer comer. E esse querer comer, ele vem de muitas emoções, né? Então, assim, eu estou fazendo essa introdução inicial para dizer que é uma relação muito, muito forte que tem, né, do design e emoção com a gastronomia. Eu não sei, Leandro, se tu quer, assim, que eu comente um pouco do meu trabalho, como é que eu trouxe isso para a minha vida, do trabalho que tu diz da tese, ou né, da dissertação, ou como que hoje eu trabalho diariamente com o design, né, na minha vida de empreendedora. Eu acho que a tua vida de empreendedora deve interessar bastante pro pessoal. Eu acho que é o que pega bastante. Porque depois a gente vai acabar passando, né, nas questões aí das dissertações. Então, assim, eu trabalhei com a teoria dos appraisals, né, do Desmet, na minha dissertação, que ela nos traz uma forma de enxergar, uma triangulação, né, que é como é que a gente define mais ou menos define a emoção que a gente gostaria que aquela experiência tenha. Então, a gente volta para dar uns passinhos para trás e estuda os concerns, né? Que são a gente, numa palavra assim mais não tão acadêmica, os cutucos, né? Os incentivos, as demandas que as pessoas têm em relação àquele produto que a gente está desenvolvendo. Então, no meu caso, que trabalho com o mercado, trabalho com o público mãe e criança, né? Trabalho com alimentação. Eu utilizo assim bastante essa triangulação, porque cada movimento que eu vou fazer, e agora nesse momento que o Felipe estava comentando antes que eu estou bastante envolvida com as redes sociais, em virtude aí da pandemia, cada movimento que eu vou fazer de conteúdo para minhas clientes, eu faço um pouco esse exercício dessa triangulação, né? Qual é a emoção que eu gostaria que esse conteúdo do meu trabalho, né, que esse conteúdo da gastronomia focado nas mães, nas crianças, assim, desperte nelas, né? Então, dito isso, eu volto para trás nesse triângulo. E aí eu penso, essa pessoa vai fazer uma rápida avaliação disso aqui que eu estou passando para ela, né? Desse conhecimento, dessa troca, enfim, dessa conversa sobre alimentação. Bom, ela vai fazer essa breve avaliação. Como é que ela faz? Como é que o ser humano, né? Como é que a pessoa faz essa avaliação? Essa avaliação ela é ser feita de uma conexão, né? De um atrito que acontece entre duas coisas. Esse atrito, de um lado, é a essência do meu conteúdo, que é o produto, e do outro lado são essas demandas, as coisas que as pessoas têm dentro delas, são as coisas que a gente não gerencia, mas a gente consegue estudar. Né? Então, a gente estuda isso de que forma? A gente estuda isso fazendo pesquisa, que é isso que o Leandro tem aí, faz bastante na empresa, nessa empresa que ele comentou. A gente faz isso estudando, né, o teu consumidor, o teu usuário. E de parte desse estudo, a gente consegue fazer de forma também não tão acadêmica explicando, mas eu acho que vai facilitar aí para quem está nos ouvindo. A gente consegue fazer pequenos modelos, né, pequenos dossiês, que também foi uma coisa que eu produzi na minha dissertação, obviamente de uma forma mais profunda, né, e detalhada,
mas a gente consegue produzir um dossiê. A palavra manual a gente não gosta de usar, né, Leandro e Felipe, mas é um apoio, né, que a gente olha e diz, bom, esse meu usuário, né, depois de toda essa conversa que eu tive, né, com o mercado, eu desenho isso. Ele é isto. Se eu pegar isso que ele pensa, né, isso que ele demanda internamente, no meu caso, as mães, né, que é o meu público-alvo, né, em contato, ou seja, em atrito, em conexão, né, com o meu produto, seja ele serviço ou produto físico, ou produto infoproduto, né, vai gerar uma avaliação nesse meu usuário, nessa minha persona, né, que eu estou trabalhando. E essa avaliação que ela vai ter vai gerar uma emoção. Então, isso eu faço muito. E quando eu projetei a merendeira, isso estava assim na raiz, né, do meu planejamento. Então, para não ser muito longa, já que eu falo muito, a dissertação de mestrado muito acadêmica e muito profunda que a gente teve juntos aí no PPG me trouxe uma vivência que eu utilizo hoje. Tu imagina, já faz 6 anos eu estava grávida, né? A minha segunda filha já tem 6 anos e eu utilizo tudo até hoje na minha vida profissional, né? E sou então uma das ex-alunas aí do PPG que conseguiu, né? Acho que muitos também trazer para o mercado, né? Toda essa bagagem muito teórica e técnica e fundamentada, né? Que a gente trabalhou juntos aí. Então, acho que essa é a maior mensagem que eu queria deixar para esse nosso almoço estratégico. É que é muito, 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 muito rico o que a gente trabalhou juntos. Não sei se eu me fiz clara aí, Leandro. Me corrige, por favor. Tem uma pergunta para ti, mas eu vou guardar para o final. Tá. Certo? Vamos seguir na sequência, então, das letras. Vamos para F. Felipe. Bom, antes de mais nada, muito legal reencontrá-los, tá? E discutir um pouco, de certa forma, o que quase que se confunde com uma parte importante da história do próprio PPG, né? Que a gente acabou construindo desde 2010, tá? Principalmente com a entrada do Leandro no programa, tá? Um campo de pesquisa e investigação focado propriamente na discussão da experiência, mas principalmente na experiência emocional e a relação disso com o projeto de design. Tá? E, de certa maneira, talvez eu não sei se... Eu acho que tem algum microfone aberto, Leandro, além do meu. Não, acho que era da Clarice que ficou. O que aconteceu a partir daí é que a gente foi trabalhando e formando gente e de certa forma, se constituindo uma área de investigação no país que antes ela acontecia de maneira meio atomizada em alguns lugares, mas, de certa forma, ela não era, digamos, muito representativa dentro do corpo de pesquisa sobre design, né? Então, tem um aspecto histórico assim importante, né? Mas mais do que história, talvez o fundamental é pensar o que a gente está fazendo com isso, né? Ou seja, a lógica de investigar as experiências humanas e as experiências emocionais e, de certa forma, levá-las para dentro do processo de projeto como um input e tendo como, inclusive, com uma certa... um certo propósito de despertar ou mitigar determinadas emoções, passou a ser uma lógica cada vez mais presente, né? Se a gente olhar na história, inclusive da pesquisa nesse tema de design e emoção, se começou muito com a questão de interação com produtos e produtos literalmente físicos, né? Hoje essa discussão
ela perpassa serviços, questões ligadas a bem-estar, e que não necessariamente precisam estar diretamente associados a um determinado tipo de artefato, vamos chamar convencional. Tá? E eu acho que esse é um ponto importante, né, de a gente levar em consideração a possibilidade de pensar em estratégias de projeto que tenham como um dos fundamentos, ou talvez o principal fundamento, lidar com emoções específicas, né? Com esse propósito, com essa intencionalidade. Né? Alguns poderiam achar isso maquiavélico, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa intenção ela pode trazer, digamos, ganhos muito interessantes, principalmente quando a gente pensa numa relação que não necessariamente seja com um produto comercial, tá? Mas, por exemplo, a gente vive um contexto atual em relação a uma crise sanitária mundial, que várias oportunidades de projeto, não só ligadas necessariamente com saúde pública, tá? E as emoções que estão associadas a isso poderiam se apoiar numa abordagem de design para um determinado tipo de experiência emocional. Tá? E eu acho que esse talvez seja o lado que a gente tem que destacar. Como essa área foi se desenvolvendo, tá? A Clarissa colocou no início, tá, que a dissertação dela se apoiou num determinado tipo de teoria, que é uma teoria que, digamos, resultaram a sua aplicação, a sua compreensão em vários trabalhos dentro do PPG, tá, que é a teoria dos appraisals. Tá, mas esse não é o único caminho, né, de trabalho, né, ou seja, até dá para se dizer, ele foi bem explorado, ainda está sendo explorado, a gente tem tese de doutorado que se apoiam nessa lógica, que estão na área de serviços, mas tem outros temas, tá, ligados à emoção que vem ganhando a nossa atenção. Então, por exemplo, recentemente se começou a trabalhar com uma lógica de dilemas, tá? Que, de certa forma, parte de um desdobramento da teoria dos appraisals quando se fala em conflitos entre concerns, né? Ou seja, dilemas que nós enfrentamos, tá? E esses dilemas poderiam ser excelentes pontos de partida para o desenvolvimento de projetos. Tá? Então, essa é uma abordagem talvez um pouco mais presente, tá? Em alguns trabalhos que estão sendo feitos recentemente, tá? Mas, igualmente, né, a gente está bebendo na mesma água, tá? Ou seja, a gente está partindo da questão de uma experiência emocional. Tá? Quando alguém de fora nos contacta e procura entender o que a gente faz, bom, vocês trabalham em UX, tá? Eles, não, a gente não trabalha diretamente em UX, aquela UX que a gente está acostumado ou tem contato, pelo menos, principalmente no contexto de negócios digitais, etc. Né? Mas se a gente for botar uma lupa, tá? O que a gente está observando, no final das contas, são experiências emocionais que igualmente ocorrem dentro do contexto de UX. Mas a nossa preocupação, talvez ela não seja, ela não possa ser detalhada como um meio de pesquisa apenas como UX. Ou seja, a gente está, digamos, falando num plano um pouco maior, tá? E UX é um dos caminhos, ou pensando numa área de design de interação, ou mesmo numa área de design de serviços, tá? Isso nos interessa no final das contas, né? Porque é onde os projetos efetivamente eles vão se desdobrar. Tá? Então, é um campo que, de história, tá? Ele tem como um certo marco, assim, um primeiro evento da associação, da Sociedade de Design e Emoção, que já nem existe mais, tá? Na virada dos anos 90 para 2000. Então, a gente está falando de uma temática de pesquisa com um volume crescente de trabalhos que tem 20 anos, 20 e poucos anos. Né? É novo, né? Definitivamente é novo. E tem muita coisa para fazer ainda.
Isso Essa é a aí. deixa. Valeu, Felipe. Eu tenho pergunta para ti também, estou guardando aqui. Ah, então, seguimos com o Marcelo. Pedir para ativar o som. Isso aí, Marcelo. Vamos lá. Bom, acho que primeiro agradecer o convite, né? Então é muito gratificante estar, primeiro, podendo conversar com bastante gente, falar um pouco da minha experiência, não só no mestrado, né? Que eu acho que é um espaço que, de certa forma, introduziu um pouco dessa temática dentro da minha carreira. Agradecer o Leandro e o Felipe, que são dois grandes mestres nesse processo aí. Tive a oportunidade de aprender muito dentro do PPG e principalmente com os dois dentro da linha de pesquisa. E vou tentar trazer um recorte, né? Eu acho que é impossível falar em 15 minutos sobre design e emoção, é muito difícil trazer todos os conceitos. Vi que algumas pessoas perguntaram alguma coisa das teorias, né? Eu vou tentar trazer um pouco um recorte mais voltado para a minha área hoje, né? Então, hoje eu trabalho com produtos digitais. Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de produtos digitais a partir de uma ótica de UX. E é muito interessante, aproveitando esse gancho do Felipe, né, de entender que design e emoção é uma área que é um guarda-chuva, que ela incorpora vários inputs, ela incorpora várias áreas, ela incorpora vários segmentos de atuação, mas se a gente for tentar trazer num nível muito pragmático, a gente são formas, são maneiras, são metodologias para a gente desenvolver produtos melhores com input voltado em despertar boas emoções nas pessoas, ou prever boas emoções, ou principalmente trazer, através de boas experiências com produtos, um desencadeamento de boas emoções. Então, vou tentar trazer um exemplo muito pequeno e muito rápido aqui. Recentemente rolou um meme na internet falando sobre o aplicativo o aplicativo da Caixa, por causa do auxílio emergencial, e muitas pessoas comentando sobre o aplicativo, e as pessoas falando assim, esse aplicativo ele foi tão bem desenvolvido que ele simula a tua experiência numa agência da Caixa, que é uma fila de 3 horas. Ao mesmo tempo é muito engraçado, e é um meme, e é uma discussão, e ok, mas isso é muito sério. A gente está falando sobre isso porque normalmente a experiência com produtos ela sempre foi muito ligada a produtos físicos. Essa cadeira ela é ruim, essa cadeira ela é desconfortável, essa mesa ela é alta. Mas hoje em dia, no momento em que e a grande maioria das nossas interações e a grande maioria das nossas atividades são mediados por tecnologia, por aplicativos, por sites, por produtos digitais, a gente é obrigado a entender que essas relações com esses produtos, elas despertam emoções. Em alguns momentos, frustrações, como no caso do aplicativo da Caixa, onde as pessoas são obrigadas a ficar 5 horas esperando para poder fazer uma aplicação. Isso é uma frustração. Isso é um motivo de que as pessoas vão desistir de buscar esse aplicativo. As pessoas vão buscar outras formas, ou as pessoas vão mudar, por exemplo, de empresa, ou vão buscar outras coisas. Claro, tentando sair um pouco, e a gente está lidando com um aspecto comercial aí, ok, eu vou mudar de uma empresa para outra. Mas o Felipe trouxe um ponto que eu acho que, aproveitando e olhando para uma conjuntura econômica e social, os aplicativos e os produtos digitais, eles têm um envolvimento muito forte com as emoções das pessoas hoje em dia. Então, os governos estão desenvolvendo plataformas para que as pessoas consigam buscar informações sobre Covid-19. As pessoas estão buscando informações onde elas podem diminuir o nível de ansiedade, elas podem entender como que elas podem lidar com uma experiência que ela é frustrante, porque as pessoas não sabem bem o que fazer, aonde elas vão, onde é que elas não vão. Então, esse é um fragmento muito curto sobre como produtos podem desencadear reações emocionais que nem sempre são positivas. Todos nós temos produtos que nós gostamos mais, todos nós temos produtos que a gente tem mais envolvimento, ou assim, olha, eu gosto muito de usar isso, eu tenho a minha camiseta favorita que eu tenho há muito tempo.
da mesma forma que a gente tem um envolvimento com esses produtos têm que ser desenvolvidos pensando nessas consequências de frustração, de sucesso, de medo, de preocupação e principalmente no momento em que elas mediam grande parte das nossas relações sociais, a gente tem que incorporar isso no momento em que esses produtos vão ser pensados, no momento que esses produtos vão ser projetados. Atualmente eu trabalho numa fintech, numa startup de tecnologia voltada ao mercado financeiro aqui no Canadá. Então, existem rotinas que são pensadas e são planejadas, por exemplo, no momento quando uma pessoa tem o seu cartão de crédito reprovado. Como é que a gente lida com isso? Isso não é uma boa experiência ter um cartão de crédito reprovado. A gente tem que pensar assim, bom, como que a gente pode levar uma notícia dessas para as pessoas de uma forma mais cautelosa, uma forma um pouco mais positiva, mostrando para ela como que ela pode reaplicar, por exemplo. Então, a relação que a gente tem entre tecnologia, experiência e emoção, ela é indissociável. A gente não tem como ignorar ou simplesmente dizer, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. No momento que a gente está lidando com interação, e no momento que a gente está lidando com relacionamento, nós estamos lidando, como o Leandro muito bem falou, e o Felipe também, estamos lidando com reações emocionais. E essa pode ser a diferença entre a pessoa seguir utilizando esse produto, buscar outro produto, ou simplesmente ter o sucesso numa determinada atividade. Então, são relações muito sensíveis e são relações muito importantes produtos para que a gente consiga desenvolver produtos melhores ou mais bem-sucedidos ou que tenha, por exemplo, um outcome ou um resultado melhor para isso. Então, eu acho que assim, é uma área muito abrangente, eu tentei trazer um pouquinho de um recorte, mas no momento que a gente interage com qualquer tipo de produto, seja digital, seja analógico, seja social, seja de serviço, a gente tem emoções resultantes, a gente tem emoções envolvidas e considerar isso num processo de projeto é fundamental. Valeu, Marcelo. Vou abrir o microfone da Mônica, então. Deixa eu chegar na Mônica na lista. Foi o pedido, Mônica. Foi. Bom, primeiro eu também queria agradecer por estar participando e estar matando um pouco da saudade, principalmente do Leandro, que não eram orientações, eram, não sei, eram experiências emocionais. Aqueles momentos que a gente tinha junto foi muito bacana, assim, foram anos muito importantes. O Felipe também que estava na minha banca, então rever vocês é muito legal. Fora que de emoções nesse período que eu fiz o mestrado foi bem recheado, assim, de emoções de todos os tipos. Bom, eu vou falar um pouco do meu trabalho do mestrado, né, que é onde eu trabalhei mais com o foco em design e emoção, e admito que até tive que retornar um pouco para ele, assim, porque muitas coisas eu nem me lembrava mais em relação ao trabalho, e fiquei muito feliz de relembrar, assim, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, assim. E eu venho, ao contrário de bastante gente da turma que fez o mestrado comigo, eu venho de uma linha bem clássica, assim, do design, né? Eu me formei em desenho industrial, com habilitação em projeto do produto, inclusive numa universidade que ligava o curso de design com engenharia, né? Então era uma visão assim bem estreita, talvez, assim, do design, né? Que me ajudou em muitas coisas, mas que só abriu um guarda-chuva muito maior do entendimento do que é e do que pode ser o design a partir do mestrado daí em design estratégico, né? E parece que não é tão importante essas questões de definição, mas só a definição da área, do entender a área e o que se faz, o que se projeta, o que se propõe,
faz muita diferença, assim, né, em ver um design com um olhar um pouco mais clássico, mais fechado, e pensar ele mais estrategicamente, entender o design, enfim, como cultura de projeto, né, e aí tu amplia muito mais esse leque, inclusive para experiências como a Clarissa comentou da gastronomia, né, tem gente que não entende muito essa ligação. Quando a gente começa a entender o design como essa cultura de projeto, essa ligação faz todo sentido, e é isso que é muito legal. Mas enfim, daí, no meu trabalho, eu trabalhei com um produto, né, um artefato mais clássico, assim, né, um produto realmente físico, que é o sutiã. E eu tinha na minha ideia entender como que era essa relação feminina com esse artefato, que primeiro não tem um correlato masculino, né, porque todos os outros... todas as outras peças de roupa a gente pode ter um correlato masculino, sutiã não, então tinha uma curiosidade em entender essa relação. Então, entender esse produto físico, né, e de atributos de projeto mesmo, né, desmanchar essa peça em projeto, em atributos de projeto, quais eram as partes que formavam essa peça para poder entender como seria uma emoção positiva para a mulher que usasse esse sutiã, né, então a gente foi desbravar como seria o sutiã preferido dessas mulheres, assim. E foi muito legal essa experiência, foi uma pesquisa quant, então eu entrevistei, vou até colar, mas acho que foram 182 mulheres que eu entrevistei na época, 182, e aí, claro, tinha um recorte de MC e tal, porque eu não queria falar de um sutiã especial, para alguma função especial, como sobrepeso, ou enfim, ou mastectomia, sei lá, outras ideias, né, que poderiam surgir. Eu queria um sutiã básico, normal, de dia a dia, assim, então tinha esse recorte dessas mulheres que eu entrevistei. A gente conseguiu uma ideia de que partes desse produto físico, né, desse artefato físico, geravam emoções mais positivas, quais partes desse sutiã preferido me geravam emoções negativas, e aí todas elas estavam respondendo sobre o seu sutiã preferido, e mesmo assim, né, ele trazia algumas emoções negativas, então isso também é bem interessante de perceber, né, mesmo ele sendo o preferido, a gente tem essas emoções negativas em relação aos nossos produtos, né, costumeiros, mesmo aqueles que a gente goste mais, assim. E para não vou me alongar assim, em todos os resultados que a gente teve, mas o que eu achei mais interessante foi que depois, juntando todos esses elementos de projeto que constituiriam um sutiã que gerasse emoções positivas, eu consegui fazer 5 personas diferentes, né? Pensei em 5 mulheres diferentes, cada um com a sua experiência emocional diferente, cada um com um sutiã que fosse um pouco diferente, né? Nos seus requisitos de projeto. Então, algumas mais ligadas à questão de sexualidade, outras mais ligadas ao orgulho próprio, enfim, consegui, né, definir essas 5 pessoas diferentes. E uma coisa que eu achei bem interessante, não faz tanto tempo assim, né? A gente terminou em 2015, acho que foi, né? 2015. E em 2015 não era muito fácil tu ir numa loja de lingerie feminina e encontrar sutiãs que não tivessem bojo, né? Que não tivessem enchimento e que não fossem bem estruturados. O resultado da pesquisa mostrou que de qualquer uma dessas 5 personas que eu construí sutiãs diferentes para elas, nenhum dos sutiãs preferidos tinha essa estrutura toda, tinha bojo, tinha enchimento, né? Eram sempre sutiãs sem enchimento, né? E em 2015 não era tão fácil, 2013, 2014 não era tão fácil ir numa loja e achar sutiãs sem enchimento. E eu percebo como hoje é muito mais fácil. Eu acho que, inclusive, é mais difícil achar com enchimento, assim, mas é muito mais fácil achar sutiã
sem essa estrutura toda, assim. Então, é um resultado que eu não previa no meu trabalho, enfim, que eu não cheguei a montar, né, esse sutiã aí, mas fiquei feliz de perceber que tinham insumos de projeto que estavam certos, assim, né, e que o mercado depois acolheu essa demanda, assim. Então, isso mostra que a pesquisa foi bem sucedida em algum sentido e eu tenho muito orgulho dela, enfim, gosto muito desse trabalho. Acabei não indo tanto para esse lado do design para emoção hoje em dia, assim, sigo estudando lingerie, sigo pesquisando sobre o assunto, aí numa questão mais simbólica dentro da arte, enfim, a simbologia dessa peça, a história dessa peça e tudo mais, ainda continua me encantando. E eu acho que, além do produto de dissertação, que é um produto que me gera uma emoção de orgulho muito grande, eu acho que o melhor resultado que eu tive disso tudo é conseguir entender o design como uma área que abrange esses caminhos, que tem possibilidades diversas, assim, até para a gente repensar o que a gente consome e tudo mais, enfim, a pandemia está aí para também a gente ser obrigado a repensar um pouco nessas coisas, e eu acho que é a partir do design, e a partir do design com esse olhar de cultura de projeto, esse olhar mais estratégico, que a gente vai conseguir melhorar muitas coisas, enfim. Não sei se eu consegui explicar um pouco do meu trabalho, mas de qualquer maneira, acho que era isso. Obrigada. Isso aí, obrigado, Mônica. Eu vou... pode deixar o áudio, que agora eu vou abrir o áudio do pessoal. Vou pedir para a Clarissa, vou pedir... Cadê o Marcelo? Vou pedir o teu também de volta. Como tem gente às vezes que entra e sai e fica pulando a lista, tu vai clicar no nome da pessoa que não sabe. Felipe. Certo. Clarissa está aberta, Mônica também. Marcelo. Não. Marcelo foi o que eu tentei pedir. Foi um convite aí. Oba. Então a gente tem alguém com 2 áudios ligados, eu acho. Eu estou ouvindo a minha voz. Dê uma olhada aí, pessoal. Algum de vocês 4 está com 2. É o teu, Clarissa. Na hora que tu desligou, parou. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar do início. Aí, quando tu quiser falar, tu me abana que eu abro, Clarissa. Porque com o teu não deve dar. A primeira pergunta que apareceu foi quando tu estava falando, que tu citou que tu e o Felipe, fez uma referência ao Felipe dizendo que vocês fugiam do termo manual. Aí a pessoa perguntou, por que não manual? Eu não sei se tu quer falar ou se o Felipe fala. O Felipe está fazendo sinal para ela. Não, é que ela falou do manual. Não, eu posso responder. A ideia do manual é que nos parece demasiadamente prescritivo, tá? E o que a gente consegue a partir, ou especificamente no trabalho da Clarissa, só para entender um pouco o contexto, ela se utilizou a teoria dos appraisals para construir uma ferramenta que auxiliaria o desenvolvimento de um negócio, uma operação gastronômica, tá? O que se construiu, tá, dentro, inclusive, da própria linha da teoria dos appraisals, foi um perfil de concerns, né? E que, na realidade, é como se fosse um conjunto de características ligado a um determinado tipo de usuário. E que, a partir desse perfil de concerns, se poderia desdobrar, propriamente, em elementos, talvez, mais tangíveis, tá? Que poderiam ser considerados no projeto. E eu não diria nem requisitos de projeto, tá? O que talvez fosse uma lógica de diretrizes de projeto, algo um pouco mais amplo, que depois poderia ser efetivamente
detalhado e transformado propriamente num projeto em si. E aí o termo manual, ele soa como uma receita de bolo, sem fazer o trocadilho com a gastronomia na qual a Clarissa está envolvida. E a ideia não é essa. Tá? A ideia é auxiliar o processo de projeto a partir vamos chamar de uma experiência emocional desejada, tá? Para alguns elementos que devem aumentar a probabilidade de despertar uma certa emoção. Tá? Então, o manual ele tem um peso, talvez, que leve a uma lógica, e é uma discussão que a gente tem bem no início da disciplina de experiência do usuário, se a gente projeta emoções ou não. Tá? A gente não projeta emoções, a gente projeta para emoções, ou seja, a gente projeta condições que aumentam a probabilidade que determinada emoção seja evocada ou seja mitigada. Tá? A gente não tem essa capacidade, nosso limite maquiavélico ele é um pouco menor, assim, a gente não consegue chegar nisso. Quer complementar, Clarissa? Mandei o pedido para tu abrir o áudio. Complementar o que o Felipe fala é difícil, né? Me botou um mochilão nas costas aqui. Mas eu acho que... Não, é só assim, porque ele falou muito nessa... Eu tô olhando aqui Até vou mostrar aqui, que eu acho que é interessante, porque eu acho que se essa pessoa perguntou isso, essa dissertação aqui até que estava na mão do Leandro, tem várias correções aqui. Mas isso aqui é um concern. Eu fiz questão de pegar com os rabiscos dele. Isso aqui é esse concern profile aqui que o Felipe que a gente está dizendo que a gente não chamou de manual. Ele tem essa cara física, né? E na verdade eu acho que volta um pouco a razão assim que eu acrescentaria, se é que eu tenho condições de acrescentar alguma coisa que o Felipe diz, mas é que a gente está tratando de emoções, né? Então a inferência de uma tendência projetual que vai eventualmente moldar uma emoção do usuário com aquele artefato ou serviço, ele não é... Ele está tratando de uma coisa que é muito flexível, é muito maleável, que são as emoções. Então, o manual, ele nos dá uma cara, assim como a receita de bolo, de que se tu fizer isso, vai acontecer isso, né? Então, tu não categoriza as suas diretrizes de projeto, nesse caso específico aqui, que estamos tratando de emoções, e que, bom, se você estiver trabalhando com um concern relacionado à vida, né, do teu usuário ou produto, e tu fizer essa diretriz aqui, tu vai gerar essa emoção. Isso não é um caminho tão certeiro e tão linear, né? E acho que o manual leva uma coisa mais reta. Aqui não é tanto. De forma mais, assim, descontraída falando, eu acho que é isso. Eu queria complementar isso também, Clarissa, que eu acho bem importante para o pessoal entender assim que a emoção ela acontece de uma forma contextualizada, né? Emoção em laboratório para nós no design não interessa, né? Então o que acontece é todas as vezes que a gente vai tentar desenvolver um projeto com o objetivo de despertar uma determinada emoção, é claro, imagina assim, foco no produto. Eu acho que é a coisa mais simples, mais concreta que a gente pode pensar. Sim, eu tenho que entender, eu tenho como entender quais são os principais estímulos que vão me ajudar a despertar aquela emoção. Mas, num mercado em que as coisas acontecem de uma forma contextualizada, que existe uma pandemia lá fora, que existe uma marca, que existem concorrentes, né? A nossa pesquisa sobre a experiência emocional do usuário, ela é focada na experiência emocional. Então, assim, a não ser que a gente analise todo esse sistema que está ao redor da pessoa, né, o que não é viável, a gente não poderia ter um manual. Não é... Então, assim, acho que como o Felipe mesmo trouxe, né, são mais diretrizes. A Mônica também comentou que ela usou personas, né, para organizar esse material, mas realmente, assim, a gente não consegue chegar a requisitos de projeto, né?
Isso a gente consegue quando está falando em coisas objetivas, como resistência de materiais, que não é o caso. É isso aí. Eu acho que tinha uma pergunta que veio antes, mas eu vou engatar aqui uma que o Davi colocou. Como fazer essa análise mais aprofundada? E depois a Melissa diz, tenho pesquisado a experiência dos usuários, existem estudos em design e emoção sobre diferentes relações, só por curiosidade. Então acho que é legal a gente poder discutir um pouco, eu não sei quem está a fim de falar sobre como fazer essa análise mais aprofundada. Que é uma pergunta de metodologia, né, basicamente. Quem é que está afim? Posso falar, gente? Principalmente aproveitando o gancho das duas perguntas, tá? Eu acho que tem uma... quando a gente está lidando, e principalmente dentro da área acadêmica, quando a gente lida com pesquisa e um rigor metodológico, científico, a gente está falando sobre uma determinada abordagem de pesquisa, certo? Então, assim, no caso da minha dissertação, eu vou tentar trazer aqui também um recorte. O meu trabalho de dissertação foi entender como que torcedores de times de futebol interagiam com plataformas tecnológicas. Como que foi feito essa pesquisa? Né? Ela foi feita em duas fases. Então, primeiro foi feita uma etapa mais exploratória, focado em entrevista em profundidade com esses usuários, e aí realmente explorando toda a jornada, explorando todas as reações, explorando como que funcionavam essas relações com esses dispositivos, sejam eles celular, rádio, televisão, como que as pessoas se identificavam, quais eram os maiores problemas que as pessoas enfrentavam, e num segundo momento foi pego esses inputs e isso foi testado através de um questionário com mais de 700 pessoas. Então a gente está falando sobre, primeiro, uma etapa exploratória, que é através de uma série, e aí a gente entra também numa questão de aspectos de metodologia. Então, assim, eu, por exemplo, usei a teoria dos appraisals, que é muito mais uma lista, né, de determinados pontos que acabam entrando dentro de um processo de entrevista. Então a gente entende onde que estão as frustrações, aonde que estão as dificuldades, aonde que estão a parte de sucesso na experiência desses usuários, e isso, no segundo momento, é levado para um grupo maior de pessoas para testagem. Então, assim, se a gente for olhar para uma lógica de pesquisa, a pesquisa ela é um pouco tradicional. A diferença é que a gente usa um delineador que são esses aspectos teóricos. No caso, os appraisals, e a gente pode usar outras teorias, e acho que o Leandro e o Felipe podem trazer um pouco mais desses insumos. Eu acho que o pessoal acabou colando alguns artigos aqui também, mas em termos práticos, a gente está literalmente falando sobre entrevistas e questionários. Existem outras abordagens que podem ser feitas, como observação, como workshops, e isso é muito forte dentro da linha de pesquisa do mestrado da Unicinos, que também é super interessante, de cocriação e de entender esse tipo de abordagem. Então, assim, as técnicas, elas não são tão revolucionárias. A diferença é a utilização de uma bagagem teórica para incorporar isso dentro de um roteiro de pesquisa e dentro de um roteiro de entrevista, por exemplo, e depois dentro de um questionário. Se ninguém vai engatar nessa pergunta, eu quero engatar. Vai lá. Eu acho que tem um ponto só, perfeito, que o Marcelo colocou, mas tem um ponto que eu gostaria de trazer, na verdade, reforçar, que é essa ideia pré e pós. Tá? Por mais que a gente não queira dividir a pessoa e a vida assim, em estágios, né? Esse é um momento que faz um pouco de sentido, que faz bastante sentido fazer uma divisão, tá? Nem que seja didática. As emoções vêm porque a gente entra em contato com estímulos que podem ser produtos, serviços, ambientes,
pessoas, né? Não é só design, a natureza. E as emoções que vêm a partir dessa interação, elas vêm em função de uma série de predisposições que existem. Tá? Então, o que o Davi estava perguntando, essas predisposições todas são o que o pessoal está chamando de concerns, né, Davi? Então, assim, essas predisposições podem ser crenças que eu tenho sobre a vida, sobre as pessoas, sobre esse produto que eu estou vendo, né? Com os meus objetivos de vida. Então, essa ideia de uma investigação inicial significa que a gente tem que olhar o pano de fundo, né? A gente tem que olhar o background da criatura e entender que estímulos são esses que favorecem essas emoções. Então, um exemplo rápido, né? Sempre que eu projeto uma aula pensando em inspiração, que é uma emoção que eu gosto bastante. Para que a inspiração aconteça, a gente tem algumas informações, né? A inspiração acontece na ativação, então a pessoa tem que estar ligada, né? E ela normalmente acontece quando a gente experimenta um certo estado de prazer, que no caso das aulas, as pessoas geralmente associam com exemplos, com casos que tenham a ver com o que elas trabalham, né? Então, a inspiração é aquele que vem nessas duas condições. Se a ativação é baixa, dá sono, vai, sei lá, mais yoga que aula, né? Se não é prazeroso, também não inspira. Então, são duas condições, só para dar um exemplo, tá? Então, a importância dessa avaliação pré seria, nesse caso, entender quais são as fontes de prazer e de ativação desse público, tá? O pós, né, essa avaliação pós, ela serve muito para teste dos nossos protótipos, né, para avaliação dos nossos protótipos. Então, a partir daí que eu consigo avaliar se as reações que a pessoa teve a esse protótipo, a esse produto que eu lancei, elas batem com desses concerns, né, essas predisposições, porque às vezes a gente tenta e não acerta de primeira. Normalmente a gente não acerta de primeira e por isso que é design, né? E por isso que a gente tem essa ideia de desenvolve, testa, falha, junta os cacos e bola para frente, tenta de novo. Leandro, só respondendo, a Melissa tinha colocado uma questão sobre se ela pesquisa usuários 60 anos ou mais e uso de aplicativos, tá? Se existem estudos ligados à emoção em diferentes gerações. Olha, eu não consigo te precisar exatamente qual, mas eu já vi, tá? E eu tenho a impressão que foi em eventos ligados, não sei se não foi no DRS, né, que é um dos principais eventos da Design Research Society, que ocorre a cada 2 anos, tá? Mas eu não tenho certeza absoluta. Até aproveitando, Felipe, eu cruzei por algum artigo esses dias falando um pouco sobre desenvolvimento de produtos digitais para não digo idosos, né, porque 60 mais não é considerado idoso ainda, mas existem estudos que mostram que existem respostas, e não só em termos de emoção, mas em termos de experiência relacionada a produtos digitais para diferentes faixas etárias. E aí não apenas em dados científicos, se colocar no Google Academics, procurar por elderly, apps for elderly, que é aplicativo para idosos, vai aparecer vários resultados. Eu fiz uma busca rápida aqui, mas é muito interessante que eu também assisti uma palestra esses tempos falando sobre esse rompimento, né, que ao mesmo tempo a gente tem acesso a produtos digitais e existe uma ideia e uma ideologia de que produtos digitais, assim como qualquer tipo de produto, eles funcionam para qualquer público, independente de idade. E isso é uma bobagem. A gente tem questões de acessibilidade, a gente tem questões de conteúdo, e basta a gente ver uma segmentação que dificilmente a gente vai achar 60 mais no TikTok. Dificilmente a gente vai achar
extratos de demografia exatamente igual. Então, produtos digitais, eles também são produtos, e eu reforço isso porque é a responsabilidade de quem desenvolve pensar nessas coisas, em relação à acessibilidade, principalmente, mas nas respostas. O tempo de resposta e o tempo de reação é diferente. O tempo de envolvimento é diferente. A facilidade de uso é diferente. Eu tenho um conceito que eu acho que é muito interessante quando a gente lida com experiência, com emoção e principalmente lidando com o desenvolvimento de produtos, que é o conceito de affordance. Tá? O que é o affordance? É facilidade de uso. Claro, tô trazendo uma coisa muito simples, tentando não rebuscar muito. Ou seja, a evolução do consumo de produtos, ele primeiro nasceu a partir do que era disponível, depois a partir da customização, depois da marca que ele tinha, e hoje a gente nota que as pessoas têm uma tendência a usar produtos que eles são mais fáceis de uso. E como é que a gente desenvolve produtos que são mais fáceis de uso? Como é que a gente desenvolve esse tipo de produto? E a gente está falando exatamente da mesma coisa. Entendendo quais são as predisposições dos usuários. Entendendo o que os usuários entendem como uma frustração. Que é ficar muito tempo esperando uma tela carregar. Ou não encontrar o botão certo. Ou achar que tu vai ter uma determinada reação quando tu clica em um ponto e ele faz uma outra coisa. Ou seja, esse entendimento, ele varia de acordo com demografia, ele varia de acordo com uma série de outras de características de persona, ou seja, eu posso ter diferentes usuários para um mesmo produto, e esses usuários vão ter reações diferentes. É impossível a gente prever com exatidão, e o Felipe usou um termo perfeito, assim, a probabilidade de que o usuário tenha uma emoção resultante positiva. É uma probabilidade, né? E essa foi a primeira fala, eu nunca me esqueci, essa foi uma fala do Leandro na primeira aula do mestrado. Assim, nós não desenvolvemos emoções, nós não desenvolvemos experiências, nós desenvolvemos produtos que podem desencadear. Ou seja, a gente vai pegar um extrato e a gente vai tentar desenvolver produtos que caibam dentro de um espectro que talvez funcione ou não. De novo, lógica de prototipagem. A gente tem que testar e a gente tem que fazer de novo. Mas sim, existe diferença em termos de demografia de uso. Pessoal, a gente tem mais algumas perguntas. Como só nos permitem upload de 1 hora, eu vou agradecer e encerrar para registrar no vídeo, mas a gente pode ficar mais uns minutos para responder algumas questões pontuais que estão rolando. Obrigado pela explicação, Marcelo. Essa é uma pergunta bem específica para quem trabalha com esse negócio. Tá aí. Pessoal, então, gostaria de agradecer formalmente no vídeo. E é isso aí. Então, muito obrigado.